qualquer impedimento que as pessoas contraiam, seja casamento, união estável ou outra entidade familiar, e optem por viver em casas separadas. Nenhum impedimento. Você já ouviu falar em relacionamentos LET? A sigla, originada do inglês para a expressão Living Apart Together, significa algo como vivendo juntos separadamente. Em diversos países do mundo, esse fenômeno vem ocorrendo. Algumas pessoas se unem em relacionamentos afetivos, mas preferem morar em casas separadas. Você sabia que dados recentes apontam que cerca de 10% dos casais formados na Europa Ocidental, na América do Norte e na região da Austrália adotam esse comportamento? Aqueles que adotam os relacionamentos LET acreditam que os laços se fortalecem em razão do pouco tempo vividos em conjunto, pois diminui a rotina e a monotonia. Também preserva a autonomia, a intimidade e cria expectativas para os reencontros. E será que há um perfil específico dessas pessoas que optam por esse tipo de relacionamento? Não. Os modelos são tão variados quanto são as próprias famílias, ou seja, podem ser jovens adultos sem filhos, adultos que preferem não se casar nem ter filhos, pais solteiros ou separados em meia-idade, idosos com longo histórico de vida em coabitação, entre outros. No Brasil, também há pessoas vivendo juntas em casas separadas. Mas você deve estar se perguntando, e daí? Qual o problema? Qual a implicação jurídica? Há algum impedimento de pessoas casadas ou unidas estavelmente optarem por esse tipo de relacionamento? Bem, primeiro é importante esclarecer que, nos termos da Lei Civil brasileira, a vida em comum no domicílio conjugal é um dos deveres atribuídos apenas àqueles que pretendam contrair matrimônio, mas não àqueles que queiram formar uma união estável ou se unir sobre outros modelos. Posto que o entendimento majoritário da nossa jurisprudência sobre o assunto é no sentido de que a convivência sobre o mesmo teto não necessariamente tem que ser observada pelos conviventes quando existir a intenção de constituir família. Pense a respeito dessa dualidade de tratamento. Faz sentido para você? Compartilho da ideia do magistrado Dr. Rafael Calmon, que não parece razoável existir coabitação para se formar família por meio do casamento quando não se exige os mesmos de outras entidades familiares, pois no entender dele são justamente as memórias, as experiências, os sentimentos, os planos e principalmente o propósito de se ter uma vida em comum que efetivamente assumem relevo nesse sistema relacional complexo denominado família. E ele ainda explica que esta vida em comum, que ao mesmo tempo estrutura e funcionaliza a família, deve decorrer não do cumprimento de um dever, mas sim da prática reiterada por seus membros de uma série de atos que conferem sentido e suporte uns às vidas dos outros. Por isso, o compartilhamento mútuo sobre o mesmo teto é questão de pouca ou nenhuma importância, não é mesmo? Pode-se dizer então que o dever de coabitação previsto na lei, se descumprido, não gera sanção, sendo mais um conselho, uma recomendação legal. Assim, numa eventual violação a esse dever de coabitação, não acarretaria nenhuma consequência aos cônjuges que continuariam validamente casados. E algum impedimento? No meu ponto de vista, assim como do jurista Dr. Rafael Calmon, não há qualquer impedimento que as pessoas contraiam, seja casamento, união estável ou outra entidade familiar, e optem por viver em casas separadas. Nem mesmo as pessoas casadas há tempos que resolvam agora morar casa uma em outro canto, como nas relações LET, desde com firme propósito de viver em família. E você, o que pensa a respeito? Aos membros da família e somente a eles, compete resolver essa questão? E se outros deveres pudessem ser pactuados entre o casal sem a intervenção pública? Que tal refletirmos um pouco a respeito?